Boa tarde. Bem, o trabalho que eu vou apresentar aqui, ele é referente à minha pesquisa de mestrado, que é orientada pelo professor Itamar Nobre. E eu trago para vocês um pouco do que eu estou trabalhando na minha pesquisa. E o título do resumo que foi submetido aqui ao evento é O Brasil em Busca da Desigualdade, uma análise das imagens fotodocumentais de Sebastião Salgado. Bem, eu inicio falando da problemática. Então, nós pensamos que os sistemas de signos, que são códigos, possibilitam formas de um ator social compreender o mundo e modos de neste se expressar. Então, a atuação do indivíduo, em um primeiro momento, nós como sujeitos, ela vai depender da percepção. E a percepção vai ser o que? Um fator indispensável para a produção de significado. E a ação dos signos, dos códigos, elas vão se basear numa coisa chamada mediação. Que o âmbito da mediação vai ser no qual a transmissão de informação e onde se concretiza a produção de representações. Assim, a produção de interpretação de fotografias, de imagens, ela compreende este processo de a mediação, onde a produção de significado. E dentro desse universo imagético, nos debruçamos na pesquisa sobre a imagem fotográfica. Fazemos algumas indagações sobre a fotografia. De início, quais as relações entre a obra fotográfica e o fato social que extrapola o registro? Que interpretações podem ser produzidas através destas fotografias? Quais os fatores que influenciam na construção dos significados nas fotografias? Como ocorre a ação do signo no processo da leitura da imagem? E como as mediações realizadas pelas fotografias podem contribuir às ações do indivíduo na sociedade. Então, como objeto de pesquisa, eu trago o livro O Berço da Desigualdade, de Sebastião Salgado, e do Cristóvão Buarque. Essas imagens, elas versam sobre a temática da desigualdade educacional no mundo, apresentando a conjuntura socioeconômica e em diversos países. Trago também algumas hipóteses. Algumas hipóteses de início são que as fotografias de Salgado, elas vão revelar o que não é visto, o que é percebido ou o que é percebido superficialmente, tendo em vista a subinclusão social a qual essas pessoas fotografadas são e estão condicionadas. Essas fotografias, elas vão agir instigando o ver e o pensar sobre o porquê, o como e a custa do quê, dos fatos e os sujeitos serem desta ou daquela forma. Outro pressuposto é que os cenários fotografados por Sebastião Salgado fazem emergir aos olhos as dívidas sociais que o Estado, o Brasil nesse caso, tem com as crianças, os jovens, os índios e os trabalhadores rurais. Traçamos como objetivo geral na pesquisa delinear uma análise crítica sobre as 8 fotografias do Brasil que estão no livro e pelo ponto de vista da semiótica do Peirce, apresentando possibilidades interpretativas das imagens em complementação com os respectivos textos escritos, porque as imagens elas vão vir acompanhadas de textos escritos, legendas e o texto escrito do texto poético do Sebastião do Cristóvão Buarque. E em vista da amplitude desta ciência, que é a semiótica, a de Peirce, das múltiplas formas de se construir a semiose, que é a semiose que a gente chama de ação do signo, especificamos o objeto de pesquisa no contexto do que Peirce fala da teoria dos interpretantes. E também iremos nos apoiar na teoria da imagem, tá? E em questões técnicas da linguagem fotográfica. Há também alguns objetivos específicos na pesquisa. Expor um processo de produção de sentido
resultando das relações entre a fotografia e o fato social, inscrito em tempo e espaço. Também procuramos demonstrar que uma percepção e mediação estão inseridas no encadeamento interpretativo dessas imagens fotográficas. Pretendemos também indicar fatores que influenciam na construção de significados ideológicos do objeto de pesquisa e explanar o potencial da fotografia no papel de signo, de conduzir parcialmente a ação cognitiva e o hábito do agente social. Falamos parcialmente porque nada é total. Não podemos falar de uma influência total de algo sobre o indivíduo. Para a nossa metodologia, deliberamos alguns passos metodológicos para a análise dessas imagens. E tratamos com relação ao grau de complexidade na interpretação das imagens. E daí entra a teoria, que a teoria de Peirce é bastante complexa, mas a gente tentou fazer um recorte teórico na teoria, chamada teoria dos interpretantes. E vamos considerar, então, as imagens e os textos em conjunto, não só as imagens em si. Então, relacionamos as etapas com os níveis do interpretante. O Peirce vai dividir essa teoria em três principais bases, né? A primeira é o interpretante imediato, a segunda é o chamado interpretante dinâmico e a terceira é chamada de interpretante final. Então, nessa estrutura desses três interpretantes que vamos estruturar nossa análise, claro que não só com a semiótica, mas também com a linguagem fotográfica, com a teoria da imagem, considerando aspectos sociais, né, culturais, ideológicos. E então, aplicamos a teoria dos interpretantes no percurso de análise dessas imagens. Dividimos em 5 partes. A primeira, iremos considerar o grupo das 8 fotografias do Brasil. Compreendendo que o Peirce, ele diz que o signo possui um potencial interpretativo latente. O que seria isso? O signo, que seriam as imagens, ele tem um potencial interpretativo e está ali esperando para que alguém interprete. Há qualidades intrínsecas a ele, ao signo, que só serão percebidas por uma mente interpretadora. E enquanto esse signo não é percebido, se configura aí o interpretante imediato. Aquilo que ainda não foi interpretado não foi percebido. Por isso que eu trato de percepção na minha pesquisa. A segunda fase metodológica, ela vai compreender a análise das fotografias em si. Né? Não irei tratar dos textos. E fiz um mapa descritivo de cada imagem, discriminando as características e tal. E nesse nível aí eu vou tratar do interpretante dinâmico, que o Peirce fala. E esse interpretante dinâmico ele vai dividir emocional, enérgico e lógico. Eu não vou falar aqui da questão teórica, porque eu não daria nem tempo de ficar falando. Então, assim, estou resumindo a pesquisa. A terceira parte da análise, eu tratei da legenda em complementação com as fotografias. Daí foi preciso subdividir essa etapa em 3, porque as fotografias elas foram feitas em 3 locais do Brasil: no MST, na zona do Cocal e na aldeia chamada Aldeia Macuxi de Maturuca, em Roraima. Nesse nível também eu vou tratar desses interpretantes dinâmicos que o Peirce teoriza. Quarto passo, daí eu vou considerar finalmente os textos poéticos de Cristóvão Buarque. E também o interpretante dinâmico ele vai ser mais forte, porque vai exigir uma complexidade, um nível cognitivo mais elevado, e isso é um nível mais complexo.